Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 26 ao verso 30. E lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição com a sua Bíblia aberta. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Eu penso que eles têm razão. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então o capítulo 8 é o pico do Everest, é o pináculo, o ponto mais elevado. E Paulo, no texto mencionado, 26 a 30, diz assim, eu estou seguindo a versão ARA, revista atualizada, e diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Me permita fazer uma declaração ousada. Diria até contundente. Nem todas as pessoas que planejam vencer na vida, vencem na vida. Isso não é uma hipótese, isso é um fato. E eu queria ilustrar esse fato incontroverso com a saga esportiva brasileira. E convidar vocês a retornarmos ao ano de 1950. Naquele tempo, o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. E a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar essa expectativa, o Brasil abre o campeonato no Maracanã, Rio de Janeiro, construído para aquela finalidade. E goleou o México por 4-0. Veio para São Paulo e empatou com a Suíça por 2-2. Em seguida, ganhou da então Iugoslávia por 2-0, classificando-se para a fase seguinte. E a partir daí, o Brasil se transforma num fenômeno mundial. Porque ele vai para outra fase e goleou a Suécia por 7-1. Resultado que o Brasil não consegue esquecer de outras formas. Foi para a semifinal e ganhou da poderosa Espanha por 6-1. E então, no dia 16 de julho, no Maracanã, com 198 mil torcedores, o Brasil entra em campo com o Uruguai, dependendo apenas de um empate para ser campeão do mundo. No Brasil inteiro se celebrava a vitória. As bandeiras eram desfraldadas. O hino nacional era cantado com um senso de orgulho. E o Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas o segundo tempo começa, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. Maracanã cobriu-se de silêncio
a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer, entretanto, para você nesta noite, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. E se você segue a Jesus, o Senhor, o vencedor invicto de todas as batalhas, você já é vencedor. No texto lido, o apóstolo Paulo vai mostrar por que você é vencedor. E qual é o projeto de Deus para conduzir você à glória. E a primeira verdade que ele vai tratar é sobre a solidariedade de Deus, porque começa no verso 26 assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Primeira conclusão aqui: você não é vencedor porque você é forte. Você é vencedor apesar de você ser fraco. Eu gosto muito de ler e visito as livrarias, normalmente nos aeroportos, quase toda semana, para saber o que está saindo de novo. E vocês sabem que a maior abundância de literatura no Brasil e no mundo é do gênero de autoajuda. E livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que não estou sabendo ler esses livros. Mas os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é capaz, você é um gigante. Há poder nas suas palavras. Basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas muito fracos. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que é maravilhoso é que, apesar das minhas fraquezas e das suas fraquezas, Deus não desiste de nós. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assistir, na língua grega, traz a ideia de carregar um fardo pesado que você não consegue carregar sozinho. Sem Jesus, você sucumbe. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: por que eu sei que eu sou fraco? Paulo dá uma dica: porque nós nem sabemos orar como convém. Eu sou tão fraco a esse ponto. Eu não sei nem o que é melhor para mim. Às vezes eu peço para Deus uma pedra, pensando que eu estou pedindo um pão. Às vezes eu peço para Deus uma cobra, pensando que estou pedindo um peixe. Às vezes eu peço para Deus um escorpião, pensando que eu estou pedindo um ovo. Às vezes eu peço para Deus que vai me matar, pensando que eu estou pedindo que vai me dar vida. Deus é tão bom com você e comigo, que Deus não nos dá sempre o que nós pedimos. Deus dá o que nós necessitamos. Deus dá o melhor. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me assiste em minha fraqueza. Mas ele vai adiante no verso 26 e trata agora da compaixão de Deus, quando diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Neste mesmo capítulo, lá no versículo 34, ele vai nos informar que dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos dois intercessores. O primeiro, o intercessor legal, jurídico, forense. O advogado, o justo, que intercede por nós à destra de Deus. Preste atenção nisso. Sempre que chega
contra você no tribunal de Deus uma acusação, o seu advogado, Jesus Cristo, o justo, se levanta e diz: Pai, por esse pecado aí de que ele está sendo acusado, eu morri na cruz, eu verti meu sangue, aquele que está em mim não deve mais nada. É por isso que lá em 1 de João 1,9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se você já perguntou por que Deus é fiel e justo para perdoar. O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei e exerce a justiça. Por exemplo, imagine que você está numa festa com a sua família, com outras pessoas, chega um delinquente e ceifa a vida de alguém nessa festa, e esse alguém cuja vida foi ceifada é membro da sua família. A polícia chega, põe a mão no delinquente, bota ele na cadeia, ele vai a julgamento, a júri popular, 7-0 contra ele, 30 anos de cadeia. Eu pergunto a vocês, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão: pode ir para casa, está tudo bem com você? Pode ou não pode? Não pode. Qual o papel do juiz? Justo. Aplicar a lei e exercer a justiça. Ora, se Deus é justo, como é que ele perdoa? Deveria estar escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados. Mas não está escrito isso. Deus é fiel e justo. Como assim? Como assim? A palavra se confessarmos lá no grego é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. Quando você que já foi justificado peca contra Deus, porque você e eu continuamos pecadores, e você chega para Deus e concorda com Deus que você pecou: Deus, eu pequei. Aí diz a Bíblia que Jesus, o seu advogado, levanta diante do tribunal de Deus: por esse pecado, meu Pai, eu verti meu sangue na cruz. Deus que é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes, o que já puniu no seu filho, ele perdoa você e reconhece o seu pecado. Esse texto vai nos informar, portanto, que além desse intercessor legal, que você tem à destra de Deus Pai, você tem um segundo intercessor existencial, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. E de que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, ele intercede por nós de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Isso é uma palavra de intensidade. Da mesma maneira que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, ele é Deus. E como Deus que é, ele emprega todos os seus atributos dentro de você, por você, ao Deus que está sobre você, intercedendo por você. Segundo, a intercessão do Espírito Santo não é só intensa, não, ela é agônica, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu confesso, pastor Joel, pastor Luiz, que já li mais de algumas dezenas de comentários de Romanos. Eu nunca encontrei um autor que pudesse tornar isso mais claro. Porque pensem comigo, o que é um gemido? Um gemido é uma expressão intensa de sofrimento, de agonia. É quando você não consegue articular o que você está sentindo em palavras, então você geme. Agora, o Espírito Santo é Deus.
E como tal, ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos, ele conhece a língua dos homens, ele conhece a língua do céu, ele conhece a língua da terra. E quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, e então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com essa agonia que o Espírito Santo está intercedendo em seu favor. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Eu às vezes estou orando na contramão da vontade de Deus, mas o Espírito Santo nunca desperdiçou uma oração, uma intercessão por você, em você, o Deus está sobre você, porque toda intercessão do Espírito está alinhada com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, em terceiro lugar, Deus está tão comprometido em levar você para a glória, que além da sua solidariedade e compaixão, agora ele apresenta a sua sabedoria no versículo 28. E como é que começa o versículo 28? Sabemos. Esse é um termo técnico. Essa palavra sabemos vem de um termo da matemática. É um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Ele não diz nós sentimos, cogitamos, imaginamos, nós sabemos. E não é um saber apenas intelectual, é um saber empírico, é um saber prático, é um saber de experiência. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é tão consolador quanto é desesperador. E quando você está passando por uma magrela, você diz, mas não é possível. Não é possível. Então vamos entender algumas coisas aqui. Vamos entender o que Paulo primeiramente não está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Porque existia uma corrente aqui no Brasil e mundo afora, que passou a imagem que se você é crente, você está blindado. Se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Se você é crente, bala perdida não pega em você. Você vai virar o pescoço assim, a bala passa. Se você é crente, você não vai passar por nenhuma prova ou vale da vida. Paulo não está dizendo isso. Ele é uma testemunha ocular disso. Ele foi perseguido lá em Damasco depois da sua conversão, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chegou em Roma preso e algemado, mas ele diz assim, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o seu bem automaticamente. Como se fosse uma espécie de jogo de dados. Ou se você saísse de casa e lesse o horóscopo primeiro para saber se os astros estão a seu favor ou contra você. Não. As coisas não se encaixam por si mesmas.
O que ele está dizendo é que Deus está montando uma espécie de tapeçaria divina na sua vida, entrelaçando fios de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de prosperidade, diversidade, de alegria, de choro. Tem hora que você celebra, tem hora que você chora, tem hora que você entra, tem hora que você sai, tem hora que você diz bem-vindo, tem hora que você diz até logo. E ao completar essa obra de tapeçaria, e você olha que beleza, que obra extraordinária, que obra extraordinária. É Deus quem está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está trabalhando as circunstâncias da sua vida para que tudo concorra para o seu bem. Talvez você diga assim: pastor, se isso é verdade, na minha vida não está funcionando. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Bom, se você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, e Ele tem o melhor para você, e Ele tem. Me permita ilustrar. Quando Albert Einstein, depois da sua famosa teoria da relatividade, veio à América, acompanhado da esposa, que também era uma intelectual, perguntaram para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não compreender o que Deus está fazendo, mas você pode compreender Deus. Ele é bom. E Ele tem o melhor para você. Você e eu não enxergamos na curva. Você e eu não enxergamos no escuro. Mas Deus, que está lá no futuro, como está no seu eterno agora, sabe o que é melhor para você, está trabalhando isso na sua vida. Mamãe, você pode perguntar, mas que bem é esse então? É o ser rico, famoso, conhecido, ter saúde? Que bem é esse? Do que Paulo está falando? Do que ele está tratando? E a resposta está meridianamente clara no versículo 29. Ele diz que Deus predestinou você para você ser parecido, ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Então, se você tem alguma dúvida de qual é o plano de Deus para a sua vida, está claro aqui. O grande plano de Deus para a sua vida não é você ser famoso, não é você ser rico, não é você ser importante, não é você ser aplaudido pela sociedade. Isso pode até vir a reboque, mas o grande projeto de Deus na sua vida é você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus não quer apenas levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que isso acontece? O versículo 30 responde. Os estudiosos da Bíblia, os comentaristas, chamam o versículo 30 de os elos da salvação. E ele começa dizendo que tudo começou não com você, não comigo, mas com Deus. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Jesus disse isso: não fosses vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes a gente usa algumas expressões comuns, mas tinha que rever. Por exemplo, quando eu encontrei a Cristo, a minha vida foi transformada. Não, você não encontrou a Cristo. Ele não estava perdido. Perdido estava você. Quando Jesus me encontrou, fica melhor. Eu quero dizer para você que Deus nos escolheu, não porque viu em nós, que cara legal.
Olha, eu vou escolhê-lo porque ele é fenomenal. Foi assim que aconteceu? Não, não foi. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que Deus nos amou quando nós éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. E pôs o coração em nós. Ou seja, Deus não amou você, Deus não escolheu você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Sabe por quê? Para que você não batesse no peito e dizer, eu fui salvo porque eu sou bom, eu fui salvo porque eu tenho boas obras, eu fui salvo porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não vai ter espaço no céu para ninguém se gloriar. Toda a glória pertence ao Senhor, porque a sua salvação foi planejada por Ele, é executada por Ele e é consumada por Ele. Aí Paulo diz assim, e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que tem dois chamados. Tem um chamado externo e o chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos e o chamado dirigido ao coração. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que significa isso? Significa que quando você escuta o Evangelho, e isso aconteceu, penso eu, com todos nós, se não com a maioria de nós aqui nessa noite, sem que você entendesse, Deus foi lá na sua vida, tirou a venda dos seus olhos, e o diabo havia cegado o entendimento. Deus foi lá e arrancou o tampão dos seus ouvidos. Deus foi lá dentro de você e tirou o seu coração de pedra e deu para você um coração de carne. E de repente tudo fazia sentido. Eu estava lá em Vitória e eu tinha uma ovelha, cujo marido era um engenheiro da Petrobras, um homem muito culto, mas agnóstico. E dizia que se Deus existisse, ele não podia ser conhecido. Era muito filósofo. E ele zombava da sua esposa, porque ela era cristã. E um dia ele disse para ela assim, tentando dar uma cutucada, uma beliscada, se o seu pastor tiver coragem de vir na minha casa discutir filosofia comigo, eu discuto filosofia com ele. Aí a mulher me falou. E eu, do topo da minha ignorância, disse, eu vou discutir filosofia com ele, pronto, resolvido o assunto, vou para lá. Meus irmãos, eu tive uma longa, infrutífera conversa com aquele homem de 3 horas. Quanto mais eu discutia filosofia com ele, pior ficava. Pior ficava. Eu usava todos os meus argumentos, buscava lá no fundo do baú, tudo que eu tinha lido sobre os filósofos, nada, resolvia nada. Aí Deus me deu uma cutucadinha. Você está no método errado, meu filho. Você tem o poder do evangelho na mão e está discutindo filosofia com esse cara? Você está no campo dele. Parei na hora. Comecei a falar da cruz. De Jesus, que veio ao mundo, que se encarnou, que andou entre nós, que foi para a cruz, que morreu pelos nossos pecados. O engenheiro começou a regalar os olhos. Daqui a pouquinho as lágrimas começaram a rolar. Daqui a pouquinho aquele homem estava de joelhos se rendendo a Jesus. Esse homem se transformou numa das pessoas mais doces da igreja. Ele tinha prazer de ir para a porta da igreja abraçar as pessoas que chegavam. O que Deus chama. Chama. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral, e aí entra um senhor de 35 anos, mais ou menos, e disse, eu preciso falar com o senhor pode me atender agora? Eu falei, claro que eu posso. Ele me disse assim, isso era segunda-feira, eu estive aqui na igreja ontem, no domingo à noite, e eu, pastorzão, né, raiz, como diz o Joel, disse, o senhor é bem-vindo aqui, que bom que o senhor veio. Ele me disse assim, mas eu não vim participar do culto. Como é que é o negócio? Eu não vim participar do culto. Eu perguntei, mas o senhor veio fazer o quê então? Ele me respondeu, eu era um assaltante. Eu vim roubar um carro.
Os carros ficavam na frente do templo. E eu disse, mas o que aconteceu? O que houve? Ele me disse, enquanto eu estava olhando que carro eu levaria, eu escutei uma música que brotou do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. E entrei do jeito que eu estava, com o revólver 38 na cintura. E quando eu entrei e ouvi o evangelho, aquilo entrou com uma bomba no meu coração. E eu saí daqui ontem chorando. Quando eu cheguei em casa, ontem a minha mulher me perguntou, alguém te machucou, alguém te feriu? Eu respondi para ela, não mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou minha vida. Eu sou hoje uma nova criatura. Que Deus chama. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama em casa, chama dentro da igreja. E diz a Bíblia que a voz de Deus é poderosa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então prega essa palavra, porque ela é viva, ela é poderosa. Deus chama. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o Senhor, porque um dia nós ouvimos esta voz do bom pastor, que é o evangelho, e ele mesmo nos atraiu para ele com cordas de amor. Louvado seja o Senhor. E Paulo prossegue e diz assim, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Meus irmãos, para mim, aqui está o coração da Bíblia. Aqui está o núcleo do cristianismo. O que é justificação? Que verdade é essa? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os pagãos, os judeus e os moralistas. Todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, a Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. E mais, a Bíblia diz que todos pecaram e nós pecamos de diversas formas, e no dia do juízo, alguns quesitos farão parte do julgamento. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você lembra de todas? Só para recordar a sua cabecinha boa. Já falou mal de alguém alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou uma piada sem graça, para não dizer indecente, e até você ficou com vergonha depois que contou, mas contou a si mesmo? Você não lembra mais dessas coisas, mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. Então, nesse quesito, palavras, todos condenados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Aquilo que seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, sua igreja não viu, seu pastor não viu, a justiça não viu. Aquilo que você fechou a porta do quarto, apagou a luz, Deus estava lá. Pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Então, nesse quesito, obras condenadas. Mas a Bíblia diz que não vão ser julgados também pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. Eu não sei se vocês já pararam para olhar, que lá em Mateus 25, 31 a 46, na cena do juízo final, Jesus classifica todos os pecados com pecados de omissão. Estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, estive doente e não me visitaste, estive forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar, mas quando é que te vimos nessa situação? E Jesus vai responder, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Ou seja, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Nesse quesito, todos condenados.
Mas mais grave do que tudo, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Vai julgar os nossos pensamentos. E eu pergunto a vocês, quem escapa? Vocês sabem que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Mas o tribunal de Deus tem. Sabe por quê? Porque Deus lê pensamento. Quando você vai para os 10 mandamentos, vocês se lembram lá que tem 9 mandamentos objetivos. Os 9 primeiros. Mas o 10º mandamento é subjetivo. Quando Paulo em Romanos 7 vai tratar da matéria, ele diz que foi o 10º mandamento que levou-o à consciência de que era pecador. Primeiro mandamento, não terás dos deuses. Segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia do Senhor para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra pode acompanhar isso e legislar e julgar. O 10º mandamento, não cobiçarás. Bom, só Deus vê. Só Deus enxerga isso. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Só Deus enxerga. Nesse quesito, todos culpados. Os tribunais da terra, você às vezes vê e todo dia vê. Juízes sendo comprados, testemunhas sendo subornadas, inocentes saindo como culpados, culpados saindo como inocentes. Mas eu pergunto a vocês, quem vai poder molhar a mão do reto juiz? Dizer para Jesus, dá um jeitinho na minha causa aí, que eu vou dar uma verba boa para o Senhor. Impossível. Bom, mas talvez você esteja pensando assim, bom pastor, o senhor não estou gostando muito da direção que o senhor está levando, não. O senhor nem me conhece. Sou gente boa. sou até da Lagoinha de Atibaia. Sou gente boa. Eu não quero ofender você, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Então vamos entender melhor isso. Diz os entendidos que só na área do pensamento passam pela nossa cabecinha em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem dia que passa mais um pouco, passa não. Eu pergunto a vocês, quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o amigo mais próximo? Pense comigo. Imagine que Deus botasse nesse telão aqui, como aconteceu lá em Daniel capítulo 5, só os pecados de pensamento que você e eu cometemos a semana passada. Já seria suficiente para botar todo mundo aqui de cara no chão de vergonha. Mas agora eu vou dar uma melhorada no seu performance. Vamos imaginar que você seja a melhor pessoa e a mais virtuosa pessoa de Atibaia. Vamos imaginar que você durante um dia inteiro não pecou nenhuma vez por palavras, não pecou nenhuma vez por obras, não pecou nenhuma vez por omissão. E vamos imaginar que dos 10.000 pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos no dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, eu pergunto a você, no final de um mês, quantos pecados você vai ter? 90. Quem fez comum aí? E no final de um ano, 90 vezes 12. Só quem fez comum sabe de cabeça. 1.080. Vamos melhorar, vamos arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu fiz ontem 66 anos. Eu estaria hoje com 66.000 pecados. Agora imagine o seguinte, pastor Luiz. Um réu chega diante do tribunal sem ter chance de corrupção, hein?
com 60 mil violações da lei. Qual a condição desse réu? Super condenado. Super condenado. Bom, mas deixa eu dizer outra coisa para você. Você não precisa ter 66 mil pecados para você não poder entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Lá no céu não pode entrar nada contaminado. Vou dizer algo radical para você. Só gente perfeita entra no céu. Se entrar um defeito no céu, você não é céu mais. Nada contaminado entra lá. Aí você pode estar pensando assim, mas isso é injusto. Ué, mas não é possível, aí. Eu faço mais coisa boa do que faço coisa ruim. Se botar na balança, o que é bom vai ganhar. Então deixa eu ilustrar para você entender um pouco melhor isso. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje à noite, vai fazer um omelete para a família inteira. Vai pegar a maior frigideira que tem na casa, botar no fogo, vai pegar 10 ovos e vai fazer um grande omelete. Você quebrou os 9 primeiros ovos, a gema vermelhinha. A hora que você quebrou o 10º ovo, ele estava podre. Caiu lá no meio. E eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo. Mas só tinha um ovo estragado. Comprometeu o padrão. Você faz tudo certo. A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Sabe por quê? A lei não é ruim, não. A lei é boa, é santa, é justa. O problema é que a lei lida com gente muito ruim, como eu e você. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, diz o seguinte, ele não está tratando de casamento, ele está ilustrando sobre a lei. O marido, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, fica livre para casar com outro. Agora ele está falando de quê? Não está falando de casamento, está falando da lei. Então, quem é o marido? A lei. Quem é a mulher? Você e eu. Esse marido é tão bom, tão santo, tão perfeito, tão extraordinário, que ele nem morre. Só que a mulher que está casada com esse marido é atabalhoada, não agrada ele nunca, ela é problemática. Esses somos nós. Então, preste atenção aqui. Você está concluindo assim, bom pastor, se é desse jeito, então eu estou frito. E se você chegou a essa conclusão, parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. É dessa maneira, está frito mesmo. Sabe o que significa isso? É impossível você ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade. Impossível. Impossível. Mas eu tenho uma grande notícia para trazer para vocês essa noite. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, Deus fez por você. Deus enviou Jesus, o seu Filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. A Bíblia chega a dizer que Deus lançou sobre o seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. A Bíblia chega a dizer que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia chega a dizer que ele morreu, não como um mártir, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Lá na cruz teve três transações. Primeira transação está lá em 2 Coríntios 5:19. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que significa isso? A palavra imputar é uma palavra técnica, que significa colocar na conta de.
quando Deus estava salvando você e a mim, Deus não pôs o seu pecado, Deus não pôs o meu pecado, Deus não pôs a sua dívida, Deus não pôs a minha dívida na minha conta. Qual o tamanho da minha dívida com Deus? Na parábola do credor incompassivo, Jesus usa a linguagem dos 10 mil talentos, que significa 350 mil quilos de ouro, que um trabalhador comum gastava 150 mil anos para conseguir. Em outras palavras, dívida impagável. O que é que Deus fez com a minha dívida? Não botou na minha conta. Mas botou na conta de quem então? Paulo responde: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Naquele momento que Jesus foi para a cruz, irmãos, não tinha beleza nele. O sol escondeu o rosto dele. O Pai o desamparou na cruz. Sabe por quê? O Pai fuzilou seu próprio filho na cruz, com a espada da lei. Porque naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Ele mesmo se fez maldição por nós. Ele morreu pelo nosso pecado. E sabe o que aconteceu quando ele morreu pelo nosso pecado? Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e encravou na cruz e deu um brado: Tetelestai, está pago, está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas em a terceira transação da cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Preste atenção nisso. Justificação é diferente e maior do que perdão. Me permita ilustrar. Perdão é um conceito negativo, enquanto justificação é um conceito positivo. Por exemplo, imagine que eu devesse ao banco R$1 milhão e eu estou falido, não tenho um centavo. Aí alguém vai lá no banco, deposita R$1 milhão em meu crédito, e a minha dívida é o quê? Quitada. Mas eu estava quebrado. Quebrado continuo, só não tem mais dívida. Isso é perdão. O que é justificação? Justificação é que não apenas a sua dívida está paga, você não deve mais nada, mas um crédito infinito da justiça de Jesus é depositada na sua conta. Justificação não acontece aqui dentro de você. Justificação é ato forense, jurídico. Acontece lá no tribunal de Deus. No momento que você creu no Senhor Jesus, Deus imputa em você, coloca na sua conta toda a justiça do seu filho. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito assim: não deve mais nada. E tem um crédito infinito aqui na sua conta. Toda a justiça de Cristo está aqui na sua conta. Você está justificado. E aí Paulo conclui assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí você diz: Paulo, onde você errou? Na gramática ou na teologia? Porque eu pergunto a vocês: estamos glorificados? Não. Preciso almoçar, preciso jantar, preciso fazer lanche, preciso tomar banho, às vezes precisa até ir no médico. Quando nós formos glorificados, nós teremos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não vou ficar mais velho, não vou ficar mais cansado, não vou ficar mais doente, não vou ter briga nem com o espelho, nem com a balança. A glorificação se dará quando Jesus voltar. Está no futuro. Mas Paulo coloca aí glorificação como verbo e coloca o verbo no pretérito perfeito, no passado, como um fato consumado. Por quê?
É porque se você creu no Senhor Jesus, nasceu de novo, na mente de Deus, no plano de Deus, você já está no céu. Sua salvação já está garantida. E garantida pelo próprio Deus. Que verdade bendita. Alguém diz, pastor, mas esse negócio é meio perigoso. Porque se o senhor fica falando que nós já estamos salvos, eu vou dar uma relaxada. Vou tomar água de coco no canudinho. Deixa comigo então, que eu vou aproveitar todas. Espera um pouquinho. Quem pensa assim nunca foi salvo. Quem pensa assim nunca experimentou a delícia da vida eterna. Deus não chamou você para ser salvo no pecado, mas para ser salvo do pecado. Se você é salvo mesmo, você anseia ser santo, como Deus é santo. Se você nasceu de novo mesmo, você tem deleite nele, prazer nele. E quer amá-lo, quer conhecê-lo, quer fruí-lo, quer anunciá-lo, quer adorá-lo. Ele é a razão da sua vida, ele é o prazer da sua alma, ele é o deleite do seu coração, ele é a sua alegria, ele é a sua paz, ele é a sua justiça, ele é a sua recompensa, e é nele que você vive, porque é na presença dele que tem plenitude e alegria. Agora eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero ler com você versos 31 a 39, onde Paulo faz 5 perguntas retóricas. E ele diz assim, se você está com a versão atualizada, eu não sei quantos tem versão atualizada aqui no auditório, se você está com a versão ARA, leia comigo, por gentileza. Vamos então juntos, só quem tem a versão ARA, para não confundir o som das palavras. Vamos lá, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.